Os irmãos? Aleluia. Irmãos, nós na semana que vem vamos iniciar o nosso jejum, né? Então, eu queria só dar algumas orientações aqui para os irmãos rapidamente, né? Porque o seu pastor tem um problema aqui com esse negócio quando fica fora do lugar. Não gosto de pregar torto, né? Mas a verdade é o seguinte, nós vamos começar, né, o nosso jejum, são 21 dias. Nós, como videira, né, primeiro semestre, separamos um tempo para jejuarmos. Esse tempo de jejum é um tempo de consagração, onde nós queremos que toda a igreja ela possa, né, se envolver orando. Nós vamos estabelecer alguns alvos, né, alvos da igreja de crescimento, multiplicação das nossas células, né, por novos anfitriões. Nós oramos por áreas da igreja, a fim de fortalecer essas áreas também. Mas também, irmãos, é um tempo também de você guerrear pelos seus alvos. Acredito que você iniciou o ano pensando, né, sonhando com coisas para Deus operar, fazer. E neste tempo, então, nós vamos buscar o Senhor, né, a fim de crescermos, a fim de aprofundarmos nossas raízes, recebermos revelação. E quando nós oramos pelos nossos alvos, a fim também de que possamos ser edificados, a verdade, irmãos, é que Deus vai falar com você. Eu creio que um tempo de jejum é o tempo que nós recebemos mais sabedoria da parte do Senhor. E nós, irmãos, não temos problemas financeiros, não temos problema de casamento, não temos problema, né, de criação de filhos. O que nos falta é sabedoria, porque se tivermos sabedoria, saberemos como ganhar dinheiro, saberemos como resolver os conflitos, saberemos educar os nossos filhos. Tudo que nos falta é sabedoria. Então, a verdade é que eu queria convidar você a se envolver. Amém, irmãos? Você não está na igreja apenas para participar de algo, está aqui para se envolver na edificação. Você é membro desse corpo. E como membro, eu queria convidar você a estar conosco. Nós vamos ter as orações, né, via célula, na verdade aqui no prédio também, vão ter dias alternados. E a verdade é que eu gostaria que você pudesse estar envolvido. Semana que vem, nós vamos dar todas as informações para os irmãos sobre o jejum. Amém? Nós temos um livro também, né, que será o livro da multiplicação, né, que passou aqui, estava aqui até em cartaz no Videira News. Nós vamos estar, na verdade, vendendo esse livro. Esse livro não é nosso, é do pastor Aloísio, vai estar aqui, na verdade, sendo remetido. O valor dele é R$35, o valor dele de revenda. Nós não estamos ganhando nada, o valor que nós pegamos da editora, nós vamos estar passando para os irmãos. Amém, irmãos? Mas eu preciso que você que esteja no jejum, que vai estar no jejum, compre esse material. Né? Por quê, irmão? É a forma como você vai acompanhar o que está acontecendo e principalmente também receber. Eu não quero que apenas você venha ao horário, eu quero que você possa receber revelação de como o Senhor traz a multiplicação, de como Ele opera a multiplicação em nossas vidas. Né? Há um alinhamento de fé, há um alinhamento de percepções espirituais e esse material é fundamental. Então, né, eu questiono muitas vezes, né, que às vezes a gente gasta com muitas coisas. A gente gasta, na verdade, com tênis para o filho, e gasta lá 300, 600 reais. Tem gente que gasta até R$1.000 num tênis. Não tenho nada contra. Se Deus te der, faça. Amém? Mas, muitas vezes, quando falamos de coisas espirituais, alguns irmãos, eles falam, pastor, mas R$35? Irmão, quanto tempo, na verdade, dura, né, um livro? Quanto tempo, né, quantas coisas você ganha lendo e recebendo da parte do Senhor? Sabe, quando se fala de nós crescermos em coisas espirituais, muitas vezes o que o diabo quer é trazer um espírito de engano, a fim que você não entre. Irmão, mergulha de cabeça. Amém, irmãos? Mergulha de cabeça. Quanto mais nós conhecemos o Senhor, mais nós recebemos dele. Amém? Então, o próprio Jesus disse que o povo perece, né, ele diz, o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Então, quero dizer para você, nesses 21 dias, nossas raízes serão aprofundadas, os frutos virão em nome de Jesus, amém? E eu quero que você possa fazer parte. Né? Nós tivemos aqui, no semestre passado, o menor dia que nós tivemos aqui de presente, vindo orar aqui no prédio, foi 78 pessoas. O nosso melhor dia foi quase 170 pessoas. 168 foi o número, a contagem que nós fizemos aqui. Irmãos, foi algo empolgante, foi algo envolvente, foi algo poderoso, e eu gostaria de repetir com os irmãos esse tempo de crescimento em nome de Jesus. Amém? Você vem,
você vai adorar, você vai orar pelos seus alvos, nós vamos orar pela igreja. A reunião dura normalmente 1 hora, amém? Falo normalmente porque, né, pode uma ou outra passar, mas é muito raro. Os irmãos já me conhecem, né, a gente não passa do horário. Então 1 hora cravado é o nosso tempo de oração. Começamos pontualmente e terminamos também pontualmente. Amém, irmãos? Então, fala para o seu irmão, quero ver você envolvido. A unção de multiplicação está sobre a sua vida. Amém? Então, glória a Deus, nós vamos ter esse material disponível, né, para o final de semana. E aí eu vou dando informações nos grupos e também preciso conversar com os líderes para a gente se organizar. Amém? Abra sua Bíblia comigo lá em Mateus, capítulo 8, verso 1 a 4. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 4. Mateus, capítulo 8, do verso 1 ao verso 4, narra-se uma história importante. E eu quero falar com os irmãos, nesta noite, quando a graça se manifesta. Quando é que ela se manifesta, pastor? Quando, na verdade, eu vejo a graça operando na minha vida? Quando que eu posso ser favorecido pelo Senhor? Então, quero falar ao seu coração em cima dessa história narrada aqui, né, pelo evangelista Mateus, que diz assim: ora, descendo ele o monte, grandes multidões o seguiam. Eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe. Fala comigo, tocou-lhe. Presta atenção, Jesus tocou nesse homem que era leproso, dizendo: quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: olha, não digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e faça a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Amém, irmãos? Eu quero que você note alguns fatos importantes aqui. A Bíblia diz que Jesus estava no monte e ele desce, na verdade, ali, né, as grandes multidões estavam atrás, e ele desce, e na saída, na verdade, dessa muvuca, vamos dizer assim, ele encontra um leproso. E aproximando-se então daquele leproso, que adora, aquele leproso, ele deseja, né, ser limpo, e ele crê, ele tem fé para isso. E ele fala, na verdade, ali para o Senhor, fala: Senhor, se o Senhor quiser, eu quero que o Senhor me purifique. E Jesus não apenas libera uma palavra, mas Jesus toca. A vida toca na morte. Naquele momento, né, Jesus toca nele e diz: quero que você seja limpo. E a Bíblia diz: imediatamente. Favor, graça. Se nós olharmos para esse texto, aquele homem não estava guardando o sábado, ele não estava se abstendo de comer certos tipos de comida. Aquele homem, ele não estava vivendo uma vida de santidade. A Bíblia não fala que ele tinha obras. A Bíblia fala apenas que ele creu. Ele pediu ao Senhor. E porque ele pediu, o Senhor então manifestou a sua graça. Então, o Senhor Jesus encerra aquele diálogo, aquele momento, falando para ele: ó, não conte para ninguém, vai lá, se apresenta ao sacerdote e fala para ele que você está curado. A lei mandava que um leproso, né, uma pessoa que tinha uma marquinha de lepra, ele se apresentasse ao sacerdote para que pudesse testificar. Se testificando que ele tinha lepra, que aquilo era lepra, ele seria afastado de todos os seus parentes. Dependendo do nível da lepra, a lei mandava até queimar a casa da pessoa, mas aquela pessoa seria excluída da sociedade, ia viver de mendigância à porta da cidade, fora da cidade, mas ele não tinha mais comunhão. Mas também, se fosse essa pessoa curada, né, a pessoa testificasse que de alguma forma, né, ela foi curada, ela deveria, segundo a lei também, se apresentar ao sacerdote, e o sacerdote então iria ver a sua doença, e uma vez que não tinha, né, mais a doença, ofereceria então um sacrifício. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, que eram 2 aves que eram oferecidas. Então, para servir de testemunho. Esse texto que nos lemos aqui, irmãos, primeiro, nos traz uma importante lição sobre a graça de Deus. Porque o Senhor Jesus aqui, de maneira surpreendente, vai manifestar favor, poder de Deus, graça, sobre a vida de um homem que, segundo a lei, não tinha mais esperança para ele. Quem contraía a lepra, ela já estava condenada à morte, não tinha cura. Né? Hoje,
não se chama mais lepra, chama-se hanseníase, né? Mas a lepra, essa doença antiga, né, que por milhares de anos assolou a humanidade, uma vez que você contraía ela, você não tinha mais salvação. A hanseníase hoje, no estágio 1, no estágio 2, existe uma variedade de remédios, existe vacina, existe uma série de coisas que podem, de alguma forma, trazer cura sobre a pessoa. Não pode chegar no estágio final. Mas, no caso desse homem, esse homem estava destinado à morte. E esse homem, vivendo ali em total isolamento, destinado a morrer, em sua impureza, ele cogitou no seu coração ter um encontro com o Senhor Jesus. E lembre-se também, o que me vem à memória agora, é que a lepra, segundo a tradição, o pensamento judaico, os rabinos, eles pensavam que é o seguinte: uma pessoa que estava contaminada com lepra era uma pessoa amaldiçoada. Deus, de alguma forma, estava pesando a mão. Deus, de alguma forma, tinha decretado a morte e o juízo, e essa pessoa não tinha mais o que se fazer por ela. Mas nós vemos aqui que Jesus é aquele, irmãos, que remove a maldição. Amém? Então, talvez esse homem aqui, ele tivesse ouvido os milagres de Jesus, as obras, os sinais, as maravilhas que o Senhor estava operando por toda a Judéia, e pela região de Samaria. E isso talvez encorajou ele a buscar a cura. Mas a coisa mais interessante é que quando ele fica cara a cara com Deus, a sua vida é transformada para sempre. Irmãos, quando nós encontramos Jesus, quando nós encontramos a graça, não há como não termos mais a nossa vida transformada. Como eu disse agora há pouco, você precisa apenas de um toque do Senhor. Um toque pode mudar a sua história. Sabe, talvez você possa pensar, é apenas mais um culto. Mas se nesse culto você for tocado, irmãos, a sua história pode ser alterada para sempre. Então, a palavra do Senhor nos mostra que nós, hoje também, estamos cara a cara com a graça, porque a graça habita em nós. Ela não é, na verdade, uma força, ela não é uma bênção, ela é uma pessoa. Amém, irmãos? E uma vez que o Senhor Jesus habita em nós, eu quero manifestar aqui a você que coisas sobrenaturais podem acontecer se nós entendemos quando ela se manifesta, ou como ela se manifesta em nossas vidas. Nada tem a ver com as nossas obras, mas tem a ver com a percepção. Primeiro, quando nós ficamos conscientes do amor de Deus. Fala assim, a graça se manifesta em minha vida quando eu tenho consciência do amor do Senhor. Você quer favor de Deus? Você quer a graça de Deus, irmãos? Quanto mais consciência do amor de Deus, mais os céus estão abertos sobre a sua vida. Mais favor será multiplicado sobre a sua vida. Eu tenho uma tia de convivência, tia de sangue, a minha mãe cresceu, na verdade, com ela, e a verdade é que essa tia, ela, na época que eu estava no seminário, ela teve câncer, e um câncer muito agressivo. O laudo que o médico deu é que não tinha mais o que fazer, e para ela sobrava apenas, então agora, segundo o médico, alguns meses, 6 meses, 3 meses, o médico falou, olha, não tenho precisão, porque já está em estágio avançado, já virou nova metástase e não tem o que se fazer. Tudo que fizermos agora pode ser apenas paliativo. Mas a verdade é que aquela mulher, como qualquer um de nós, acredito, ela se entristeceu por uns dias, mas orando, Deus trouxe ao coração dela a percepção que ela deveria ser grata. Grata, na verdade, a Deus pelos seus mais de 40 anos que ela tinha vivido. Imagine alguém condenado à morte e ainda sendo grato. Só coisas que o Espírito pode fazer. Mas a verdade é que ela começou a ser grata. Começou a ser grata porque falou, olha, eu ainda tenho... Ela pensou com ela, o testemunho dela. Eu ainda tenho, quem sabe, 3 meses, 6 meses, 1 ano, quem saiba, de vida. E eu poderia simplesmente ter morrido. Deus poderia ter me levado. E eu não teria condições de curtir os meus últimos dias, mesmo doente, com a minha família. E com esse coração grato, ela começou a olhar para o marido dela, e ela mesmo conta que ela olhava para ele como sendo um homem de muitos defeitos,
Mas, como a gratidão invadiu o coração dela e ela via o cuidado do marido, que cuidou dela, né, estava cuidando dela todos os dias, em todo o processo de tratamento, levava, buscava, dava o remédio, né, preocupava com a alimentação dela, preocupava com ela dormir no horário certo, a verdade é que ela também começou a sentir gratidão. E ela narra, né, ela conta o testemunho dela, que ela também começou a sentir gratidão pelos filhos, que já eram adolescentes para jovens, o mais velho tinha um netinho. Então, ver o netinho, ver os filhos encaminhados, tementes a Deus, também era motivo de gratidão. E diz ela que indo né, para o hospital, fazer os tratamentos, para as consultas, pegando a vara de ônibus com o marido, ela começou até mesmo a olhar as pessoas e admirar as pessoas naqueles últimos dias que estavam contados para ela. E ela vendo as pessoas cantando, as pessoas conversando, né, passando na rua, vendo as pessoas na cafeteria. Aí ela disse que até as borboletas, né, nos parques da cidade que ela cruzava, ela começou a notar e a perceber. O som dos carros, o fato de respirar, tudo enchia o coração dela de gratidão. E com isso ela começou a perceber a bondade de Deus, o amor de Deus. Ao ponto que ela pediu, na verdade, ao Senhor para que ela fosse curada. E hoje, irmãos, a minha tia, ela está viva, com saúde, 100% curada. Sabe, a verdade é que quanto mais percepção nós temos do amor de Deus, mais favor haverá sobre as nossas vidas e haverá um ambiente que favorecerá esse toque do Senhor. Então, Jesus, logo após liberar a constituição do reino ali no Sermão do Monte, a primeira pessoa que Jesus se depara, depois de ensinar como é que é o reino dos céus, foi aquele leproso. O leproso era considerado um homem impuro e por isso não poderia se misturar à multidão, porque se ele tocasse alguém, né, a pessoa poderia então, né, apedrejar juntamente com a multidão ele. Então esse homem ele estava isolado, mas ele se aproxima de Jesus com uma fala. Note a expressão que ele diz para Jesus. Ele diz: se quiseres, Senhor, podes purificar-me. Querido, se você perceber, essa é a fala de muitos de nós. Muitos de nós temos essa mesma fala. Por quê, pastor? Porque se você observar, o leproso, ele não duvidava que Deus poderia curá-lo, que Jesus poderia purificá-lo daquela lepra. Mas ele tinha dúvida, ele não sabia se Jesus queria usar o poder dele a favor dele. O que nos impede muitas vezes de receber mais de Deus é a nossa fraqueza de fé ou confiança no amor de Deus sobre as nossas vidas. Por isso, quanto mais amado, mais abençoado. Fala assim: quanto mais amado, mais sou abençoado. Então, quanto mais você tem consciência de ser amado, mais favor vai fluir sobre a sua vida. Então, essa é a condição da maioria das pessoas hoje, irmãos. Infelizmente, a maioria dos crentes, ou dos cristãos, sejam eles evangélicos ou católicos, eles não duvidam no poder de Deus. Mas eles não conseguem crer que Deus quer operar na vida deles. Por quê? Porque eles acreditam que para receber bênção, favor, cura, eles precisam merecer. E quem anda, irmãos, na base da meritocracia, duvidando será que Deus quer fazer? Ou eu preciso fazer um pouco mais para receber algo de Deus? Esse é aquele que nunca vai ter fé para receber. Então, quantos de nós aqui, irmãos, pensa comigo, merecíamos a salvação? Alguém aqui pode dizer que merecia a salvação? Se você for honesto, ninguém. Mas Paulo, projeta para mim, por favor, lá em Colossenses capítulo 2, verso 6, nos dá uma chave. Nós recebemos a salvação pela graça. A Bíblia diz, lá em Efésios 2, verso 8, pela graça sois salvos. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Amém, irmãos?
E aí Paulo, aos Colossenses capítulo 2, versículo 6, diz assim: ora, como recebesse Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Na NVI, né, diz assim: continuem a viver nele. Mas olha, essa percepção aqui diz: portanto, como vocês receberam Cristo, o Senhor, continuem. A Bíblia não fala para você, uma vez que você recebeu a Cristo, agora você tem que guardar os mandamentos. Na antiga aliança, no Velho Testamento, você tinha que guardar os mandamentos para poder continuar andando com Deus. Hoje, irmãos, nós andamos com o Senhor pela fé. E o texto está dizendo o seguinte: da forma como você recebeu, você deve continuar andando nele. Então, se você recebeu a salvação, que é o maior bem, o maior ativo que alguém pode ter na sua vida, irmãos. Porque uma cura, irmãos, quem não leproso, esse leproso ele foi curado, mas você acha que ele morreu depois? O que você acha, irmãos? 2000 anos depois, você acha que esse leproso morreu ou não morreu? E certamente ele ficou enfermo de outra coisa. Certamente ele morreu de outra doença, de outra mal súbito. Mas esse homem morreu. Sabe, dinheiro é muito bom receber. Cura é muito bom receber, mas tudo isso é perecível. O maior bem, o maior ativo que eu e você podemos receber é a salvação em Cristo Jesus. A vida eterna, com com toda a sua segurança e benefícios. Amém, irmãos? Então veja, o texto diz: assim como você recebeu, você deve continuar. Como é que você recebeu a salvação, que é o maior ativo? Pela fé. Crendo na graça de Deus, que é o dom de Deus. Como é que você recebe todas as demais coisas que você precisa, filho? Pela fé, crendo que tudo é graça de Deus para a sua vida. Então a resposta do Senhor ao leproso estabelece primeiro aqui para nós, irmãos, um princípio, uma verdade imutável. O Senhor disse para ele: quero. Ele tinha dúvida, né? Havia algo no coração dele: Senhor, se o Senhor quiser, me purifica. O Senhor disse para ele: quero, fique limpo, fique limpo. Irmãos, o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou, nele não há nem sombra de variação. Então, se ele não mudou, ele continua querendo purificar, salvar, abençoar aqueles que eram leprosos, mas agora são filhos da sua maravilhosa graça, sim ou não? Consegue entender, querido? Deus não mudou de opinião. Então, se aquele homem que não conhecia a salvação foi abençoado, muito mais eu e você, que fomos feitos agora filhos de Deus. Então, Deus deseja dos seus filhos, irmãos, é que eles tenham uma profunda percepção do amor que Ele tem por eles. Aliás, eu diria para você, aquele filho que mais agrada a Deus é o que sabe que é mais amado por Ele. Quer agradar a Deus? Confia no amor de Deus. Não mede o amor dele pelas circunstâncias. Pastor, está ruim. Perdi o emprego. Perdi a saúde, perdi, o casamento não está bem, perdi um filho. Não meça o amor de Deus pelas circunstâncias, mas creia que você é amado apesar das circunstâncias, porque as circunstâncias, elas são volúveis e alteráveis, mas o amor de Deus é para sempre. É o amor de Deus que te dá segurança, é o amor de Deus que te dá, filho, entendimento, que tudo nessa vida vai passar. Então eu diria para você, meu amado irmão, minha amada irmã, quanto mais consciente nós nos tornamos do amor de Deus, mais Ele tem prazer em nós. Essa é a verdadeira fé, crer que eu e você somos amados sem qualquer merecimento. É verdade que Deus ama todos os filhos, igualmente, Deus não faz acepção. Mas também é verdade que aquele que dá mais prazer para o Senhor é aquele que crê que é amado. Você crê que você é amado, irmãos? Quanto mais você crê que você é amado, quanto mais confiança você tem nesse amor,
de um pai imutável, mais Deus tem prazer na sua vida. Então o trabalho de cada um de nós, como líderes, como pastores na obra de Deus, no mover de Deus, é ministrar a cada um dos crentes, irmãos, o senso, a consciência, que a graça se manifesta quando nós temos a confiança no amor do Pai. Quanto mais cremos nesse amor, mais, irmãos, somos nós alimentados. Veja, nós não somos alimentados, irmãos, por regras, por regulamentos, por mandamentos. Existem regras na igreja. Essas regras não nos alimentam, elas apenas servem para a organização da casa. Amém? Mas o que alimenta você é, na verdade, saber o quanto Deus te ama. Cada vez que os seus olhos são abertos para a realidade do amor de Deus, querido, você é alimentado, você é fortalecido, você se sente seguro e mais favor você verá na sua vida acontecendo. Então o Senhor Jesus, para demonstrar a sua graça de maneira clara e também objetiva, Ele tocou naquele leproso. A Bíblia é clara em mostrar para nós que muitas vezes Jesus apenas falou para algumas pessoas e foi suficiente para aquela pessoa ser curada. Mas olha que coisa interessante, Jesus poderia ter falado, mas não apenas falou. Primeiro Ele toca e depois Ele fala. Essa é a parte incrível para mim, irmãos. Sabe o que acontece? Pela lei, se você tocasse numa pessoa que tinha lepra, aquilo tornava-se, aquela pessoa que tocava tornava-se impura. Então, a verdade, irmãos, é que Jesus toca na impureza e agora tem purificação. Essa é a graça de Deus. Sabe, a vida toca na morte. E o que acontece com a morte? Ela deixa de existir e a vida se manifesta. Aqui também está um princípio poderoso. Tem crente que ele tem medo. Pastor, descobri que a irmã, cabeleireiro, é macumbeiro, ele gosta de umas entidades. E aí esse negócio, pastor, de colocar a mão na minha cabeça, ele vai transferir alguma coisa para mim. Presta atenção, irmão. Maior é o que está em nós do que aquele que está no. Jesus toca no leproso. O leproso é purificado. Se alguém, na verdade, irmãos, impuro, toca em nós, ele é que vai ser abençoado. Isso é tão verdade que eu vou mostrar para você em outro texto. 1 Coríntios, capítulo 7, Paulo diz sobre a questão de não haver divórcio no meio da igreja. Que não era para a mulher separar do marido e o marido separar da esposa. Mas uma coisa é interessante, ele falou, olha, quando na verdade houver essa questão aí do desejo, tenta permanecer. Todavia, olha o que o texto diz. O texto diz, por causa do convívio com aquele que é nascido de novo, com aquele que é santo, o marido que é impuro, o marido que não é crente, ele é purificado. Fala o texto, de outra sorte, os seus filhos são santificados. Irmãos, é o único lugar, o único livro que você vai ver que sujeira mais pureza igual a pureza. O convívio com aquele que é santo santifica e purifica o ambiente. Então, quer dizer para você, não é você que tem que ter medo das trevas, é as trevas que deveriam ter medo de nós. Amém, irmãos? Então, eu quero dizer algo para você, claramente, você precisa ter confiança no amor de Deus e naquilo que Ele te deu. Então, será que Deus quer me curar? Essa seria a dúvida daquele homem. Será que Deus quer me abençoar? Talvez seja a dúvida que você tem tido durante a semana, diante dos problemas que você tem passado. Se você também tem medo de pedir coisas a Deus, ou se sente até mesmo intimidado a orar, tem dúvidas se essa é a vontade de Deus, abençoar ou não a sua vida, ouça a resposta do céu, Deus dizendo, eu quero. Eu quero. Irmãos, é desejo de Deus nos abençoar, não porque nós venhamos a merecer
A única, exclusivamente, bênção de Deus acontece por meio da sua graça. Então aquele leproso não tinha nada para dar ao Senhor Jesus, ele não tinha feito nada para poder de alguma forma alcançar favor, mas a verdade é que o Senhor não faz porque nós somos bons, Ele faz porque Ele é bom. Você precisa ter consciência disso, irmão. Você precisa ter revelação da palavra. Sabe, Deus não age porque somos bons, é Ele que é. Então quando você ora, você precisa confiar na bondade dEle, no amor dEle. Quando você ora desconfiado, irmãos, a sua fé foi apagada. Porque a dúvida é a incredulidade. Consegue entender? Você que está na moda, infelizmente, né? As pessoas dizem, eu tenho ansiedade, eu sofro de ansiedade, eu sofro de ansiedade. Mas a ansiedade, irmãos, tem na verdade aquilo que é de ordem física, mas eu diria para você, 70% delas é tudo incredulidade. É tudo de ordem espiritual. É gente que não tem raiz, falando no meio dos crentes, tá? Gente que não tem raiz na palavra. Porque se você tiver raiz na palavra, não estou negando que existe contexto médico, tá, irmãos? Amém? Mas 70%, se a pessoa crescer em fé, aprofundar as suas raízes, acabou a ansiedade, acabou o medo. Porque você vai andar diferente, tendo a confiança na sua identidade e na graça que está sobre a sua vida. Porque o que é ansiedade? É excesso de ser, e se morrer, e se der errado, e se eu perder o emprego, e se, é uma tempestade, uma chuva de meteoros de ser. Agora, você não anda pelo ser, você anda pela firme convicção que a Bíblia chama de fé. Quando temos fé, apagamos os dardos inflamados do maligno. A Bíblia chama a fé de escudo, de proteção. Amém, irmãos? Então, somente a graça, ela pode tributar toda a glória a Deus. Então, aquele homem não tinha nada a oferecer. E não tem que ter não, irmãos, porque a glória tem que ser do Senhor, porque ninguém precisa ajudar o Senhor, não. E se você ajudar, né, no final você pode dizer, Deus fez, mas você precisa saber quanto que eu orei, o quanto que eu trabalhei por isso, o quanto que eu... Irmãos, Deus não divide glória, a glória é só dele. Amém? Então a lepra é um símbolo do pecado na palavra de Deus. Aquele homem era pecador, não merecia coisa alguma, mas mesmo assim recebeu o favor da parte do Senhor. Então no Antigo Testamento, no Velho Testamento, nada poderia ser mais terrível do que alguém com lepra. Essa pessoa era expulsa da cidade, condenada a viver de forma isolada. Eu não sei você, irmão, ou se você parou para meditar nisso. A nossa mente nesse século, ou nesse presente momento que vivemos, ela vive muito ocupada. Mas a pior maldição que nós podemos ter é viver isolado. A solidão é uma praga, sabia disso? É por isso que as pessoas se escondem atrás de vícios, é por isso que as pessoas se escondem querendo encher a mente toda hora, as pessoas não querem ficar sozinhas. Mas esse homem aqui, irmãos, ele estava sendo, né, uma vez que ele tinha lepra, ele estava sendo colocado para fora da sociedade. Ele não podia viver na cidade, ele não poderia viver, né, em convívio, né, com a sua família. Imagine um pai não poder voltar para casa. Imagine um pai, uma mãe, que porque agora tinha lepra, não poderia mais fazer um carinho nos seus filhos. Você não poder pegar seu filho no colo, não poder dar um beijo no seu filho. Imagine um pai, um marido, uma mulher, que agora não poderia mais abraçar o seu cônjuge. Irmãos, isso é um castigo lascado. Mas uma das coisas que a palavra do Senhor nos mostra é que o Senhor entrou na vida daquele homem para restituir tudo aquilo que aquele homem tinha perdido. Aquele homem não podia ir mais a um culto. Não é no culto que nós recebemos salvação, cura, libertação, restauração, bênção de Deus. Aquele homem estava privado disso, ele não poderia entrar aqui nesse lugar. Mas o Senhor entra na vida dele para dar a ele vida plena. Irmãos, esse é o desejo do Senhor também para nós, sobre as nossas vidas. O Senhor quer entrar em nossas histórias para que haja restituição de tudo aquilo que nós perdemos. O que o diabo roubou?
que o diabo levou? Levou sua paz? Você não consegue dormir em paz? Vive preocupado com os seus negócios? Vive preocupado com o futuro? Quer dizer para você, Deus quer entrar na sua vida. Mas quando Ele entra? Quando você tem percepção que você é amado. Então a cura entra, a bênção entra, né? A graça se manifesta no seu casamento, na sua saúde, nas suas finanças, quando você tem consciência do amor de Deus. Uma segunda realidade que nós encontramos nesse texto é que a graça também se manifesta quando nós cremos na obra consumada da cruz. Em Levítico, capítulo 14, projeta para mim, do verso 1 ao verso 7, Levítico 14, temos aqui a descrição de como um leproso curado, ele poderia ser purificado. E este quadro aqui, irmãos, é apenas um quadro alegórico, né, de como nós somos purificados pelo Senhor. Então, Levítico 14, 1 a 7, eu vou ler, acompanha comigo. Diz assim: disse o Senhor a Moisés: esta será a lei do leproso do dia da sua purificação. Será levado ao sacerdote, este sairá fora do arraial e o examinará. Se a praga da lepra do leproso está curada, então o sacerdote ordenará que se tomem para aquele que se houver de purificar 2 aves vivas. Quantas aves, irmãos? 2 aves vivas e limpas, pau de cedro, estofo carmesim e isopo. Mandará também o sacerdote que se molhe uma ave num vaso de barro sobre as águas correntes. Tomará a ave viva, o pau de cedro, o estofo carmesim, o isopo, e molhará o sangue da ave que foi imolada sobre as águas correntes. E sobre aquele que há de purificar-se da lepra, aspergirá 7 vezes, então declarará limpo e soltará a ave viva para o campo aberto. Então, como eu falei para os irmãos, ao lermos o Antigo Testamento, nós precisamos enxergar Cristo. Essa é a lente para você ter revelação, né, como Deus escreve em todo o Antigo Testamento, em todas as leis, em todos os personagens, os homens que viveram, Deus imprime a figura e a imagem do seu Filho. Então, existem alguns elementos desse texto. O primeiro que eu vejo aqui é o leproso era trazido, essa é a expressão. Então a primeira coisa que nós vemos aqui é que o leproso ele era trazido por alguém. Então isso indica a presença de uma terceira pessoa. Temos o leproso, temos o sacerdote que vai ter esse encontro com o leproso e alguém então que traz esse leproso. O leproso representa eu e você. Sei que é desagradável falar isso, mas nós, irmãos, estávamos perdidos em nossos pecados. Nós éramos estranhos à aliança da promessa sobre as nossas vidas. Nós, quando estávamos sem Cristo, nós não tínhamos esperança nessa vida e muito menos nesse mundo. Nunca poderíamos achar o caminho, porque nós estávamos perdidos. A Bíblia fala que nós vivíamos em trevas. Então, nós somos trazidos a Cristo, o sacerdote. A pessoa que traz o leproso, irmãos, não tem nome, porque isso aponta para a obra do próprio Espírito Santo em nossas vidas. É Ele que traz o homem à consciência do pecado, da morte e do juízo, e o convence. Então, Ele nunca chama atenção para si mesmo, o Espírito Santo. Ele sempre quer enaltecer unicamente a Cristo. Temos um outro elemento aqui que nós encontramos, que é o texto diz que foi trazido para fora do arraial. Irmãos, o sacerdote, ele vivia dentro da cidade, mas ele tinha que sair para fora do arraial para examinar o leproso, para que o leproso não contaminasse a cidade e nem qualquer pessoa que ele pudesse ter contato. Então, da mesma forma, o Senhor Jesus, ele deixou a sua glória e veio nos encontrar aonde nós estávamos. Sendo Deus, se esvaziou-se de si mesmo, tomou a forma de servo. Sabe? A Bíblia fala então que ele veio ao nosso encontro. Em Mateus capítulo 8, nós vemos Jesus que estava com as grandes multidões o apertando, ele sai para fora e encontra este leproso. O Senhor pagou a nossa dívida fora do arraial. Essa é a verdade da palavra do Senhor. Ali fora do arraial, né, o Senhor trouxe sobre nós a quitação. É interessante pensar que Jesus foi julgado, foi preso, julgado dentro da cidade.
mas a sua crucificação, ele foi levado, né, para fora da cidade, num monte, né, um conjunto de montes que tem ali perto da entrada de Jerusalém. Os irmãos lembram qual o nome do monte? Monte da Caveira ou Gólgota. Veja, foi lá fora que o Senhor quitou, foi lá fora que o Senhor derramou o seu sangue, foi lá fora que o Senhor curou os leprosos, que não poderiam mais viver em comunhão plena com os seus. Foi fora do arraial, irmãos, que eu e você fomos curados. Foi fora do arraial que nós recebemos a salvação. Então, neste tempo, na verdade, o sacerdote, ele iria para fora, iria examinar então no leproso, enxergar ali no leproso, né, se ele foi plenamente curado. O texto diz, e se ele foi curado, havia então uma oferta. Seria declarado limpo e ele faria uma oferta, um sacrifício como testemunho. O interessante, irmãos, é que a Bíblia não narra que nenhum leproso israelita foi curado. Em 1500 anos que a lei passou a existir, não tem história de alguém que se apresentou e foi curado. O único leproso que você vai encontrar na Bíblia que foi curado, os irmãos lembram o nome? Naamã, lá em 1 Reis, capítulo 4. Mas ele não era judeu, então uma vez que ele foi curado, ele não fez o ritual de procurar o sacerdote, de, né, fazer o sacrifício, de receber a testificação que ele estava limpo. Pela primeira vez em 1500 anos, alguém agora iria apresentar-se ao sacerdote. Esse é um dos motivos pelo qual Jesus também diz, não fale nada a ninguém, e vai lá e apresenta-te ao sacerdote. O mesmo sacerdote que tinha diagnosticado que ele era impuro, porque era o sacerdote também que dava o atestado, e dizendo que agora ele precisava sair da cidade, viver fora, na verdade, do convívio da sociedade, era aquele também agora que daria o atestado e dizer, está limpo. Então, debaixo da lei, em outras palavras, ninguém é curado de lepra. Por isso, irmãos, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Não andamos mais debaixo de mandamentos, porque o mandamento sempre traz condenação. E a condenação gera em nós culpa, gera em nós incredulidade, gera em nós um sentimento que nós temos que merecer. Irmão, se você acha que você precisa fazer por merecer o favor de Deus, não haverá favor. Agora, se você confia no amor de Deus, da mesma forma como você recebeu Jesus, anda nele. Como é que você recebeu Jesus? Não sei se foi num culto, não sei se foi num encontro, não sei se foi numa célula, não sei se foi numa conversa, mas a verdade é que alguém explicou o amor de Deus para a sua vida, ou você lá no seu quarto orando, entendeu o amor de Deus, e quando você entendeu o amor de Deus, irmão, você disse sim para Ele. E nessa hora, o Espírito Santo da promessa selou em seu coração a habitação dele, veio fazer morada e você se tornou residência de Deus. Tu era criatura e agora você é filho de Deus. Você tinha uma vida, essa vida morreu e agora uma nova vida é o que você recebeu da parte do Senhor. Essa é a verdade do Evangelho. Um outro elemento que nós encontramos aqui são as duas aves. Duas aves, a Bíblia fala que eles eram separadas. Uma era sacrificada dentro de um vaso e o sangue era colocado sobre, né, a outra viva. Então, o sangue era aspergido sobre o leproso e assim ele era declarado também limpo. Irmãos, o que nos purificou dos nossos pecados foi o sangue do Cordeiro. Então, essa ave aqui aponta para o Senhor Jesus, porque Ele, como uma ave, veio do céu, derramou o seu sangue e nos purificou das nossas iniquidades. A outra ave, molhada pelo sangue, aponta também para Jesus, na sua ressurreição, porque na verdade, depois que Jesus morreu e derramou o seu sangue, Ele ascendeu aos céus. Então, se nós olharmos, irmãos, nós enxergamos Jesus em todos os aspectos da purificação deste homem aqui. Então, na lei, o leproso precisava, para ser curado,
e ser purificado, ele precisava se apresentar ao sacerdote e fazer o sacrifício. Mas aqui, irmãos, aquele homem, né, ele se apresenta ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, e com uma palavra e com um toque, ele é limpo. Por último, no verso 17, Levítico 14, 17, projeta para mim, por favor. Diz assim: do restante do azeite que está na mão, o sacerdote porá também sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e sobre o polegar da mão direita, e sobre o polegar do pé direito, e em cima da oferta pela culpa, o restante do azeite que está na sua mão do sacerdote, pô-lo-á sobre a cabeça daquele que tem a purificar-se. Assim o sacerdote fará a expiação perante o Senhor. Uma das coisas que a palavra do Senhor nos mostra, irmãos, aqui, é que junto com o sangue, tinha também que colocar-se azeite. Levítico 14, volta a 14, olha o que o texto diz: o sacerdote tomará do sangue da oferta pela culpa e porá na ponta da orelha, no polegar direito e também no pé direito, no polegar do pé direito. É o que o texto nos ensina. Irmãos, o que a Bíblia está dizendo para nós aqui? Primeiro, aquilo que você ouve afeta aquilo que você faz. Aquilo que você faz afeta também as escolhas dos caminhos que você vai desejar andar. Então, quando o Senhor traz a remissão para as nossas vidas, quando Ele traz a regeneração do nosso espírito, o que Deus opera em nossas vidas é dar a nós a unção para que, sabe, o que ouvimos conduza o nosso trabalho e conduza também os nossos caminhos. É por isso que nós temos que nos alimentar, né, da palavra da verdade, para que possamos aumentar essa questão da unção. Mas o que o óleo representa, pastor? Primeiro, o óleo representa o Espírito Santo, nesse texto aqui. Então, o óleo, ele vem sobre o sangue, né, da orelha direita e do polegar direito, do pé direito, do polegar do pé direito. Por quê, irmãos? Porque, na verdade, isso fala da condução de Deus. Deus não apenas quer te salvar, mas Ele quer conduzir você. Permita-se ser conduzido. Nós vivemos uma geração de homens e mulheres que, infelizmente, eles querem, né, eles pouco se importam, né, com aquilo que é a vontade de Deus. Sabe, o importante é ser feliz. Assinado Satanás. Irmãos, nem tudo que reluz, diz um ditado, é ouro. Nem tudo que tem boa aparência é a vontade de Deus para as nossas vidas. Então, nós deveríamos ser conduzidos pelo Senhor. E esta unção, para sermos conduzidos por eles, já está sobre a sua vida, meu amado. Então, o sangue, ele toca a nossa vida e nos conduz. Mas também o óleo, ele confirma. Se nós olharmos, né, para as Sagradas Escrituras, nós vamos ver que a unção ela era derramada apenas sobre reis, sobre sacerdotes, né, que eram pessoas especiais. Mas aqui o texto está dizendo o seguinte: uma vez que o leproso ele é curado, ele recebe o sangue e recebe o óleo. Haveria uma unção sobrenatural também sobre a sua vida. Pastor, o que é unção? Unção é poder para você fazer coisas extraordinárias que naturalmente eu e você não podemos fazer. Então, toda vez que nós, irmãos, lembramos da importância do sangue, lembramos da obra da cruz, sabe, o Espírito Santo há de se manifestar e exaltar, dando-nos unção. Quantos querem unção aqui, irmãos, na sua vida? Se você quer unção, filho, você precisa exaltar a obra da cruz. Você precisa lembrar da obra da cruz. Você precisa estar consciente da obra da cruz. Não andamos pelo nosso próprio esforço, andamos no merecimento de Cristo Jesus. Terceiro e último, quando a graça se manifesta, irmãos, a graça se manifesta quando as nossas fraquezas se transformam em força. Aqui nós temos um paradoxo. A verdade é que o leproso, ele era ungido na orelha, no polegar, na orelha direita, no polegar direito, no pé, no polegar do pé direito.
E esse óleo, irmãos, sobre a sua cabeça, era para testificar que agora havia sobre ele também favor de Deus, unção de Deus, mas também poder de Deus. Algo especial estava acontecendo na vida dele. Então, a verdade, irmãos, é que a graça de Deus, ela não é atraída pela força do homem, ela é atraída pela nossa fraqueza. Uma pessoa leprosa, ela não tinha condições de fazer nada. Ela tinha que apenas se conformar que a morte uma hora iria chegar para ela. Ela não tinha o direito de sonhar com nada. Estar vivo cada dia era, na verdade, apenas um lucro. Mas o que a palavra do Senhor nos mostra aqui, irmãos, é que esse homem, ao ser curado, ele recebeu agora uma nova perspectiva. A verdade é que aquele homem agora, que era fraco aos olhos dos homens, recebeu força do Senhor. Eu diria a você que todas as vezes que nós chegamos no fim de nós mesmos, é a hora que Deus pode entrar em cena. Muita gente não recebe favor porque ele está lutando, ele está tentando merecer, ele está trabalhando, ele acha que tem a ver com ele tem fé em pessoas, ele tem fé em coisas, e nada recebe, nada muda. Quando então agora ele não tem mais esperança em nada, em ninguém, e olha para cá, esse também é o motivo pelo qual algumas pessoas, elas acabam se decepcionando com pessoas. Irmãos, a decepção é natural na vida, mas ela é necessária na vida de alguns. Por quê? Porque na verdade, às vezes nós fazemos do homem o nosso ídolo, o nosso Senhor, achamos que Ele é que vai nos favorecer, mas quem nos favorece é o Senhor. É o Senhor que nos favorece. Então, a verdade então é que muitas vezes nós vamos chegar no fim de nós mesmos. E quando chegarmos no fim de nós mesmos, é nessa hora que Deus vai operar. Então aquele homem, ele estava sem esperança. Mas uma das coisas que a palavra nos mostra naquele momento é que ele vai a Jesus, coloca a sua fé diante do Senhor, crendo que Ele poderia curá-lo. Não, na verdade, aquela fé forte, convicta no amor, mas ele pede ao Senhor. E quando ele pede ao Senhor, ele recebe a maravilha, o milagre, a cura. Ele era fraco e sabia que nada poderia fazer, e que tudo dependeria do Senhor. Minha pergunta é, você está enfrentando alguma luta em alguma área? Se você tiver os seus olhos para ver, irmão, você perceberá que justamente na área que você tem mais fraqueza, é onde Deus pode manifestar mais graça superabundante. Que às vezes é a área que, às vezes não, você pode perceber, é a área que Deus mais age. Tem irmãos que eles vivem apertados financeiramente. Vou falar de dinheiro porque é a coisa mais comum para nós. Vive apertado financeiramente, mas você percebe o seguinte, irmão, você vive apertado, mas nunca as coisas faltam. Você vive apertado, mas sempre Deus está mandando o corvo com um pedaço de pão lá na boca na hora H para você. Você vive apertado, mas sempre entra um recurso, sempre tem alguém ajudando, sempre Deus está favorecendo de uma forma ou de outra. Você sempre vai ver Deus cuidando de você. Sabe? Só que quando você não entende que você precisa entregar aquilo que você é fraco, você precisa entregar para Deus. Senhor, eu sou ruim com as finanças, eu sou ruim com a administração. Senhor, eu não sei como prosperar. Senhor, eu preciso da tua graça nessa área. Senhor, eu preciso de favor nessa área. Senhor, me ajuda, me abençoa. Enquanto você não entrega, você não vai ver a graça superabundante. Você vai ver a graça que vai trazer remédio, que vai trazer alívio momentâneo. Mas não é o que Deus quer, irmãos. O que Deus quer é uma graça superabundante para que você confie na bondade dEle sempre. E tenha fé para crer em coisas maiores para a sua vida. Mas muitas vezes nós, não conseguimos enxergar. Seja sensível, perceba, como Deus age em várias áreas da sua vida. Então, eu diria para você, muitos querem ser fortes em si mesmo, mas Paulo diz que a graça é o que nos faz fortes. Ele fala isso a Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 1 diz: Tu, pois, filho meu,
fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. É essa exatamente a ideia que Paulo tem, né, dizendo que a graça é suficiente. E se tem algo que você precisa crescer, irmãos, é na revelação desse favor. 2 Coríntios, capítulo 12, versos 7 a 10, Paulo diz que nós não precisamos de outra coisa em nossa vida, nós precisamos apenas do favor de Deus, da graça de Deus se manifestando em nós. 2 Coríntios 12, 7 a 10 diz assim: e para que não me sobrevivesse com a graça das revelações, me foi posto um espírito na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, o fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Note a expressão: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. Irmão, Paulo diz: eu sinto prazer. E não é prazer em coisas boas, não. Ele está falando aqui, sabe, na fraqueza, nas injúrias. Então nós aqui, irmãos, nós sempre estamos procurando, né, mostrar, revelar ao mundo, as pessoas que estão à nossa volta, os pontos fortes. E nós somos bons em esconder as nossas fraquezas, mas Paulo diz exatamente o contrário. Ele diz que nós não deveríamos esconder as fraquezas, nós deveríamos gloriar nelas. E quando nós admitimos as fraquezas diante do Senhor, é a hora que o Senhor entrará com a sua graça, aperfeiçoando a cada um de nós e dando a nós poder naquela área. Irmãos, sempre haverá superabundante graça para toda fraqueza. Então quando nós, irmãos, nos gloriamos na fraqueza, a graça fortalece-se em nós e o poder de Cristo repousa sobre nós. Eu tenho um pastor que converteu comigo, adolescente, cresceu, e é um irmão precioso. E eu tenho visto assim, o crescimento dele, né, ao longo dos anos. E ele tem se dedicado à parte de mídia. Mas eu lembro uma vez ele me chamar para conversar e falar: pastor, eu tenho extrema dificuldade de dar aula, eu tenho extrema dificuldade de pregar, eu tenho extrema dificuldade de falar. Eu gosto de sentar com as pessoas e aconselhar, eu gosto de sentar com as pessoas e orar por elas, eu gosto de sentar com as pessoas e ter relacionamento. Mas esse negócio está à frente, liderando, presidindo, falando, pregando, pastor, eu não sinto que esse é meu dom. Eu falei para ele: irmão, se você quer ser pastor, você não tem escolha. Pastor tem que estar na frente. Pastor não pode ficar nos bastidores. Pastor precisa liderar, precisa falar, precisa dar palavra. É pastor. E o governo da casa ensina, na verdade, a palavra é pelo governo da palavra, né? O governo vem pela palavra, melhor dizendo. E aí, então, naquele momento, eu falei para ele, olha, irmão, você não tem escapatória, você tem convicção do seu chamado? Tenho. Então agora, o que você precisa falar é para o Senhor: Senhor, eu sou fraco nessa área, eu não tenho consistência nessa área, eu não consigo render nessa área. Senhor, eu preciso da sua abundante graça nessa área. Eu preciso que o Senhor me abençoe, me capacita, Senhor. A verdade é que hoje, olhando, né, oramos, é claro, olhando aquele irmão, tem sido, na verdade, um grande pastor, tem sido um homem de Deus, e que tem uma palavra sempre do céu. Então, você precisa admitir às vezes, irmãos, se tem problema numa área, admita para Deus, e clama a suficiência dEle. Deus, Ele ama aqueles que não são, aqueles que não confiam no seu braço. Eu sei que a gente gosta daqueles irmãos ou daquelas pessoas que têm muitos talentos. Mas Deus, irmãos, Ele escolhe aqueles que não têm nenhum talento, para que só Ele seja visto na vida daquela pessoa. Então, eu queria dizer para você, a graça de Deus
é atraído na sua fraqueza. Então seja fraco diante de Deus, confesse suas fraquezas, peça a Ele o favor para que aquilo que você não tem força, não tem condições, você possa fazê-lo no poder dEle, sempre. Desde liderar, até mesmo, quem sabe, de apacentar, cuidar da sua casa e da sua família. Queria convidar você a ficar em pé nesse momento. Todos os dias, queridos irmãos, nós precisamos da manifestação da graça do Senhor em nossas vidas. Davi disse que lá no Salmo 63, verso 3, diz que a graça do Senhor é melhor do que a vida. A graça de Deus precisa se manifestar em nossas vidas. Então, para que ela possa se manifestar, lembra, eu preciso ter consciência desse amor. Você vai ver graça. A graça, ela precisa também se manifestar aonde as pessoas, elas exaltam, elas reconhecem o poder da cruz. Quando alguém, enaltece a obra da cruz, ele reconhece que é pela cruz que ele é redimido, que ele foi aceito, ele foi amado. Vai haver favor também nessa circunstância, ou na circunstância que ele vive. Mas por outro lado, quando nós não temos condições nenhuma, admitimos que não temos poder, que não temos sabedoria, que não temos força para lidar com as coisas que vêm sobre nós, e clamamos para o Senhor, falando: Senhor, eu sou fraco e eu preciso da sua ação. Você não tem que merecer, irmão, você tem apenas que admitir e pedir pela suficiência dEle. Então nessa hora, a glória de Deus também te visitará. O poder de Deus será aperfeiçoado na sua vida, em nome de Jesus. Então, queria que você fechasse seus olhos agora. Feche seus olhos. Eu gostaria que você, pensasse nesse momento. Que área que o Senhor precisa visitar? Que você não tem sabido lidar, mas precisa que o poder dEle se aperfeiçoe na sua vida. Talvez no seu coração você possa estar que nem o bendito do leproso no primeiro momento. Senhor, se Tu quiseres, o Senhor pode fazer. Não, irmão, o Senhor quer fazer. Ouça o céu dizendo: eu quero que você seja abençoado. Então pede agora favor dEle sobre esta área na sua vida, em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor é tudo que temos. O Senhor é a razão da nossa existência, da nossa salvação. Mas também, Senhor, colocamos diante do Senhor aquilo que nós não temos condições de lidar, Senhor. Pai, colocamos aqui a nossa insuficiência, colocamos diante do Senhor a nossa necessidade, Senhor, que a cada dia os nossos olhos sejam abertos para a revelação do Teu amor e do Teu poder sobre as nossas vidas. Opera, Senhor, sobre a vida de cada um dos meus irmãos, abrindo os olhos, aquecendo o coração, revelando sobre a vida de cada um de nós o amor que não falha, o amor que preenche, o amor que dá segurança. Prova, Senhor, ó Deus, o Teu poder. Pai, eu oro também neste momento, Senhor, para que a obra da cruz possa se tornar uma realidade profunda em nós. E possamos lembrar, Senhor, que na cruz fomos amados, aceitos, perdoados, justificados. Então, Senhor, nesta hora, Senhor Deus, traz sobre nós o entendimento e a revelação da importância desta obra em nossas vidas. Que a nossa fé esteja alicerçada, Senhor, na redenção que houve através do Seu amor no Calvário. Oro, Senhor, por cada um dos Teus filhos, para que eles sejam sustentados pelo Senhor, em nome de Jesus.